Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo e debater também o jogo entre Flamengo 3 e Universidade Católica 0 no Maracanã, né? O Flamengo fez uma boa partida, né? Temos que estar com os pés no chão, conforme eu disse ontem, né? Fiz as minhas análises lá na Dali, né? E às vezes o torcedor do Flamengo não entende, né? Pô, Deco tá reclamando, não tá gostando do que tá vendo. Não, a gente tem que ter os pés no chão. A Universidade Católica é um time tecnicamente muito ruim, digamos assim, né? Bem limitado, apesar do Flamengo ontem, de maneira anímica, fez uma ótima partida anímica, tá? O Flamengo, quando joga no Maracanã, parece que joga muito mais concentrado. Isso sim, né? Tivemos algumas ótimas atuações individualmente, no caso para mim da dupla de zaga, Rodrigo Caio e o Pablo, lateral esquerdo, Ayrton Lucas, né? Assim como o meio-campista Everton Ribeiro. Muito boa partida também do Andréas Pereira, não podemos ser injustos, apesar que continuo com a minha posição, o Andréas Pereira não vale 10 milhões de euros, não dá para comprar um jogador como esse. E a partida que me chamou muita atenção foi do Ilharão, né? Com muita intensidade, não só ofensivamente, conforme sempre falamos aqui para vocês, né? Que o Ilharão é muito bom ofensivamente, é um jogador que tem muita qualidade no passe, muito boa bola aérea ofensiva, mas defensivamente deixava muito a desejar, né? Muito bom na bola defensiva aérea, né? Mas ontem me chamou a atenção a intensidade dele na marcação, né? A recomposição sem a bola. Foi um outro jogador. Gostaríamos de vê-lo jogando mais vezes assim, né, nação? Essa que é a grande questão. Mas o Flamengo, no quesito vontade, raça, né, tentando fazer uma marcação mais alta ontem, uma pressão pós-perda, marcação por encaixe, o Flamengo foi bem, né? Excepcional partida, vamos ganhar tudo? Não, muito longe disso ainda, né? Até porque quem escutou a entrevista coletiva ontem do treinador, quando perguntado se esse jogo teria sido o melhor do Flamengo, ele não citou esse jogo. Ele citou o jogo para mim que foi o que eu melhor vi e que me deixou mais esperançoso que havia sido Flamengo e Palmeiras. Então, o treinador também viu a mesma coisa que eu, sabe da deficiência técnica do time adversário, né, que praticamente não deu trabalho ao Flamengo. Quando deu, tivemos alguns erros individuais, né, o goleiro Hugo mesmo acabou falhando, né, no lance ali no finalzinho do primeiro tempo, que a bola bate na trave, perdeu o tempo de bola. O Hugo, que foi o jogador vaiado pela torcida do Flamengo, foi a única situação assim na partida que tivemos, né, críticas. Pensei que poderia haver críticas em relação ao Paulo Souza ou à diretoria, mas na minha visão, durante a partida a torcida fez o correto, né? Que era apoiar os 90 minutos, exceto essa questão do Hugo, né? Parece que pegaram um jogador para Cristo em relação ao que ele fez nas últimas partidas, principalmente, né? A gota d'água para a torcida do Flamengo, principalmente no último gol do Ceará, né? Um gol totalmente defensável, né? Uma falta do Nino Paraíba, tá? Mas a gente vai falar aqui sobre algumas situações, né? Dentre elas, palavras do treinador Paulo Souza, né? Sobre a pressão que ele vem recebendo, né, no cargo, sabendo que tem Jorge Jesus, né, no retrovisor do seu carro. Falaremos também do que ele falou sobre o Hugo, sobre o Diego Alves, coisas que chamaram muita atenção, né? Também de um provável interesse do Ajax no Hugo. Vindo lá da Turquia, que o Fenerbahçe estaria de olho no Gabigol. Então tem muitos assuntos agora logo pela manhã, aqui no canal Deca CRN, né? A gente que dormiu muito pouco e não pode parar
de trabalhar, tem que estar aqui trazendo a informação, debatendo para vocês, né, e fazendo com que esse canal cresça a cada dia. Então, muito obrigado a cada um de vocês pela audiência. Quem não está inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrar vocês também no nosso canal secundário, né, o canal do Deco. Muito obrigado também. Estamos crescendo gradativamente, mas, cara, muito bons os resultados desse canal e também no canal da Jaque Jesus. Então, não deixe de se inscrever nesses 3 canais, tá? Vamos lá, gente. Vamos falar aqui sobre a questão do goleiro Hugo, né? Que foi bastante vaiado pela torcida do Flamengo, né? Até achei esquisito no início. Quando ele pegava a bola, começaram as vaias. Falei, pô, será que eu tô ficando doido? E aí foi constantemente, né, com a posse de bola vindo a ele sendo vaiado. Para mim, foi o maior erro da torcida. Na minha visão, durante o jogo, apoio incondicional, mas a torcida mostrou, né, o que queria no intervalo, no final do jogo e também no início da partida, né? Vaiando o dirigente, né? A única coisa que me chamou a atenção é que não tivemos críticas ao Paulo Souza. Achei que teríamos, mas não teve, tá? Nenhuma crítica, nenhum pedido de fora a Paulo Souza, não vi, não escutei, né? E quem estava do meu lado corroborou com o que eu acabo de falar para vocês. Mas vamos falar aqui do Hugo, né? Que tinha o olheiro do Ajax da Holanda observando o goleirão, tá? Então tá aqui no Maracanã a presença de um olheiro do Ajax da Holanda chamou a atenção. O profissional foi ao estádio acompanhar a atuação do goleiro Hugo, tá? Vale lembrar que o Ajax possui um desejo antigo pela aquisição do goleiro do Flamengo, que está na mira do clube holandês desde 2020. À época, as conversas com o staff do jogador não avançaram por uma negociação mais complicada devido à ascensão do goleiro Hugo rubro-negro e a recente renovação de contrato com o mais querido do Brasil. Atualmente, no entanto, apesar de ter a confiança do treinador Paulo Souza, o goleiro criado nas categorias de base do Flamengo não vive seu melhor momento vestindo um manto sagrado. Muito pressionado pela torcida rubro-negra, Hugo foi muito vaiado durante a partida contra o Católica, né? Ou seja, o olheiro do Ajax presenciou a cobrança sobre o arqueiro, né? E falo para vocês, será que isso pode ser preponderante para uma análise melhor do goleiro? Será que pegarão os jogos que ele falhou? Enfim, cara, para quem não quer ver mais o Hugo no Flamengo, eu acho que essa pressão aí não foi muito boa, tá? Mas vamos lá, vamos falar aqui também, né? Falamos do goleiro Hugo, sobre o Diego Alves, né? Fizeram a pergunta sobre o goleiro, né? Por que ele não foi escalado, se ele tinha condições de jogo. Sentimos que o Paulo Souza deu uma cutucada no goleiro Diego Alves, né? Teve crítica ao goleiro Diego Alves, principalmente por ele ter pedido uma reunião com o dirigente Bruno Spindel, e assim fala o Paulo Souza, né? Ele teve uma reunião com o Bruno Spindel na hora do almoço dizendo que estava disponível. Os processos não são assim. O jogador tem que treinar para jogar e ele não treinou desde o jogo contra o Botafogo. Então, não poderia ser relacionado. Ou seja, o jogador estava apto, como ele não treinou, o goleiro não foi relacionado, tá? E aí, essa questão colocada pelo treinador Paulo Souza, expondo que o Diego Alves procurou o Bruno Spindel para reclamar, fez com que o treinador Paulo Souza o criticasse, né, abertamente. Não sei, sinceramente, como está o clima, né? Se já estava ruim, deve ter piorado mais ainda com as declarações, né, abertas
do treinador Paulo Souza relativo ao goleiro Diego Alves, tá? Então essas aí foram as palavras proferidas pelo Paulo Souza em relação ao Diego Alves. Sobre o clima no Flamengo, ele diz assim: eu paguei para estar nesse clube e vou ser feliz. Estou cheio de energia. Muito bem, sei que este é um clube que exige todos os dias. Temos que estar preparados. Estou muito preparado para liderar a qualidade dos jogadores. Ou seja, ele foi questionado sobre como ele estava se sentindo, sendo bastante criticado por torcedores, né? E ele falou que ele pagou para estar ali, né? E falando que ele está com muita energia. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta, tá, nação? Por que eu estou dizendo isso? Essas palavras aí dele diz muito que ele não pedirá demissão, tá? Se for para ele sair do Flamengo, é exclusivamente um posicionamento do Flamengo, da sua diretoria, né? Então ele não é bobo, ele sabe que a pressão continua, né? Mas provavelmente o que tenha surpreendido ele deve ter ido preparado para receber muitas vaias do torcedor, faixas. Nada disso aconteceu, né? Nada disso aconteceu. Muito pelo contrário, ele foi poupado pela torcida rubro-negra. Criticados: Marcos Braz e Landim. Landim no intervalo, Marcos Braz e Landim no final da partida e antes da partida também, principalmente o Landim, tá? Muito criticado pela nação rubro-negra. Mas o treinador Paulo Souza poupado, tá? Pela torcida. E isso deve ter mexido assim positivamente para o treinador, ok? Então, e aí o deixa mais confortável, né, para continuar o trabalho. E ele disse, né, também sobre a questão da falta de intensidade, né, em comparação aos jogos do Maracanã fora de casa. Ele diz que dentro de casa o clima é espetacular, que a nação rubro-negra faz toda a diferença, que os jogadores sentem esse clima e que fora de casa eles precisam, né, pegar toda essa situação, né, e transformar em campo, independente da presença da nação rubro-negra, que é grandiosa, né? Quando está fora de casa, né, contra o Ceará mesmo, o Flamengo tinha mais de 12 mil torcedores no Castelão, né? Isso aí não pode ser um fator que não faça a diferença. Isso aí tem que fazer a diferença. Mas aí eles sabem que a pressão no Maracanã é gigante e acabam, né, se doando bastante em jogos do Maracanã e precisa igualar isso em jogos fora, né? O próximo jogo do Flamengo, vocês sabem, contra o Goiás no Maracanã no sábado às 4h30 da tarde, tá? Então, sobre a entrevista do treinador, foi isso, né? Também teve a entrevista junto ao Paulo Souza do Everton Ribeiro, considerado o melhor jogador da partida, jogador que foi o elo meio ataque, né? Jogador de criação. Volto a falar, jogadores com destaque: Everton, Arrasca, o Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton Lucas e o Andrés Pereira, né? Entre as últimas partidas, jogou bem, né? Mas longe de valer aqueles 10,5 milhões de euros, tá? Então, a entrevista dele foi essa. Outra coisa que chamou muita atenção, o golaço do Pedro, né? Animando muito os torcedores rubro-negros, né? A torcida que não viu ontem uma boa partida do Gabigol, né? Perdendo 2 gols inacreditáveis, segundo tempo sumindo um pouco da partida. E volto a falar, o Flamengo precisa de ajustes, tá? Principalmente ofensivo. Acredito eu que a partida defensiva foi muito boa, mas precisa de alguns ajustes. O ajuste que eu faria era a aproximação do Bruno Henrique ao Gabigol. Eu vejo o Gabigol muito isolado ainda na frente, né? Puxando o Arrasca um pouco para o lado esquerdo, dando a liberdade também para ele flutuar por dentro, como faz o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo. Um time muito parecido com o time que a gente via em 2019. Então esse ajuste, na minha visão, não acredito que ele fará, porque
porque ele vê o Bruno jogando muito pelo lado esquerdo, dando profundidade ali, utilizando o corredor, seria essa utilização do Bruno Henrique mais por dentro, abrindo esse corredor para o apoio do Ayrton Lucas, que ontem foi muito bem, porém ofensivamente não teve tanto campo. Senti ontem mais obrigações defensivas do Ayrton Lucas do que propriamente dito jogadas de ataque, né? Mas o Ayrton Lucas foi muito bem, tá? Muito bem. Então essa aí foi a partida do Flamengo, volto a falar. Podemos melhorar bastante? Podemos. Dá para tirar como parâmetro, porra, agora o Flamengo rumo ao título? Não, gente. Vamos botar os pés no chão. O Flamengo enfrentou o 10º lugar do Campeonato Chileno, um time fragilizado tecnicamente e emocionalmente, sem o seu comandante, né, o Ariel Holan, que ontem não esteve no Maracanã devido ao Covid, então tem que ter muita calma nessa hora. O jogo foi bem melhor do que vinha acontecendo, sim, mas o próprio treinador falou, conforme acabei de dizer para vocês, que o jogo, o qual ele colocaria melhor do Flamengo sob seu comando, seria o do Palmeiras, com muita intensidade. Foi o que eu falei aqui para vocês, então não vi nada de errado, conforme alguns amigos falaram. Porra, Deco, tu tá criticando. Porra, o Flamengo jogou pra caramba. Calma, gente, não foi pra caramba. O Flamengo melhorou muito, mas ainda na parte ofensiva precisando melhorar coletivamente, né? O Flamengo com muitas transições ofensivas, né, como aconteceu 2 vezes, com o Gabigol chegando cara a cara 2 vezes seguidas, mas ainda precisa melhorar coletivamente. Aquele time de 2019, a gente viu um time muito coletivo, até em 2020, lembro várias situações com o Rogério Ceni, e em 2021 a gente também viu, né, como aconteceu naquele Flamengo-São Paulo no Morumbi. É esse estilo de jogo que eu quero ver no Flamengo. Engolindo, jogando coletivamente, jogadores muito próximos, né? Marcação alta, pressão pós-perda, mas foi mais animador. Mas falta muito ainda, entendeu? Muito ainda pra gente falar, porra, chegamos à excelência. Então, muito pé no chão, tá? Muito pé no chão. Sobre uma questão que eu achei interessante debater aqui, cara, faixas de apoio à diretoria do Flamengo, né? No início da partida não, do lado de fora do estádio. Cara, isso aí tá na cara que os dirigentes do Flamengo sentiram muito o golpe das manifestações, e pelo que eu senti ontem, as manifestações continuarão, principalmente contra dirigentes do clube, tá? A gente vê, por exemplo, a torcida jovem do Flamengo cobrando demais da diretoria, e continuam cobrando e não pararão, pelo sentimento que eu tenho, tá? Então, essas aí são as informações do que eu vi, do que eu acompanhei do jogo entre Flamengo e Universidade Católica. Temos que ter um pé no chão, até mesmo porque é um time muito limitado esse da Universidade Católica, e o Flamengo vem sentindo mais jogos contra times brasileiros. Vamos ver contra o Goiás no sábado, né? O Goiás que vem de uma boa vitória contra o Santos, ok? Uma última informação aqui, debater aqui com vocês, sobre a questão do Gabigol, né? O Gabigol, ele poderá receber uma proposta do Fenerbahçe caso o Jorge Jesus realmente feche com o Fenerbahçe, tá? O ex-jogador Lugano disse no grupo Disney, né, na ESPN, que a negociação entre o Fenerbahçe e Jorge Jesus estaria longe, né, de ter um final feliz. Muito porque o Jorge Jesus ainda espera o Flamengo até o final do mês de maio, início do mês de junho, tá? Só para falar para vocês isso aqui. Então, com isso, o Jorge Jesus poderia indicar o jogador Gabigol, tá? Não tem nenhuma proposta pelo Gabigol, mas ele poderia receber uma proposta mediante a ida do Jorge Jesus para a Turquia, tá? Então é isso, gente. Só falar para vocês que, né, resumindo tudo que eu falei, Paulo Souza muito confiante ainda que dará a volta por cima e dará títulos à nação rubro-negra, ao Mengão, beleza? Além disso, falamos do Diego Alves, né, das críticas que ele recebeu do treinador, sobre os elogios também que ele vem fazendo ao goleiro Hugo, né, falando que é um goleiro muito jovem nessa questão
Eu discordo dele, o Hugo já tem 23 anos e o Gabigol com a mesma idade, é um jogador que já explodiu. Então ele não é muito novo, e o torcedor passou isso ontem pra gente e ele tem razão. Né? Por mais que o Paulo Souza queira bancar no bom sentido, né, a manutenção do Hugo no time titular, que seja realista, né? O Hugo precisa melhorar bastante, né? Falamos sobre esse assunto, sobre a confiança do Paulo Souza no seu trabalho. Beleza, gente? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, acione o sininho de notificação. Daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, estaremos ao vivo com vocês, debatendo mais essa vitória do Flamengo, que o mantém na liderança, né? Agora líder, e precisamos de uma grande vitória para conseguir uma das melhores colocações entre os primeiros colocados na Libertadores. Falou? Então é isso aí. Com isso, o Flamengo tem vantagem até, se Deus quiser, quartas ou semifinal, e podendo ir numa possível final, né? Jogo único, tranquilamente, para Guayaquil. Falou? Fiquem com Deus, até mais tarde. Saudações rubro-negras.